A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Nós vamos ver aqui Paulo, nesse capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, ele vai estar falando sobre o dia do Senhor, entre o versículo 1 e o versículo 11. Nós vamos ver Paulo falando sobre a volta do Senhor, falando do maior acontecimento, maior evento que vai acontecer. E Paulo ele começa essa carta dizendo aos irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo está dizendo que quando o Senhor voltar, que ele foi preparar o lugar, quando ele vier buscar o seu povo, ele virá como ladrão de noite, como alguém que não avisa, quando vai. O ladrão, quando ele vai entrar, invadir algo, ele não comunica, ele não fala, nem o dia, nem a hora. Jesus, não é que Jesus seja o ladrão, mas ele está usando essa metáfora aqui, usando esse exemplo e colocando como assim será a vinda do Senhor. Assim o Senhor virá. Lá em Mateus 24, no versículo 3, o próprio Senhor Jesus, quando ele está ali, falando sobre o sermão profético, falando sobre os princípios das dores, os sinais do fim do tempo, ele diz no versículo 3 de Mateus 24, ele diz: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo. E essa pergunta dos discípulos, ela vem quando o Senhor sai ali do templo, enquanto ele vai se retirando ali, vai se aproximando dele, os discípulos mostrando as edificações, mostrando ali a construção do templo, e Jesus ele responde para os discípulos que estavam tão encantados, com aquela construção, com aquela edificação. Jesus vai responder: não estás vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, quando ele chega no Monte das Oliveiras, e ali os discípulos vão se aproximar de Jesus e vão perguntar: diz-lhe quando essas coisas acontecerão. E Jesus ele vai ali informar das coisas que qual sinal haverá da vinda do Senhor e do fim do mundo. E Jesus ele fala: tenha cuidado, que ninguém vos engane. Ele está dizendo já que muitos viriam em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Jesus vai falar das guerras, dos rumores de guerra. Jesus vai falar de coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Nação contra nação, reino contra reino. Ele vai falar de fome, de terremotos em vários lugares. Ele diz para nós: esses são os princípios das dores. Jesus fala que eles seriam entregues, seriam torturados, e seriam odiados por todas as nações. Muitos abandonariam a sua fé. As pessoas iriam odiar uns aos outros. Surgiria muito falso profeta que enganariam a muitos. O amor se esfriaria por se aumentar a iniquidade. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o próprio Senhor Jesus, ele deixa isso bem claro. E Paulo ele vem falar isso à igreja. E no versículo 3 ele diz: quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles como os dores de parto, a mulher grávida,
de modo nenhum escaparão. Então, o Senhor, Paulo está dizendo que não tem como escapar. Como a mulher tem ali, vai chegar a hora de ela dar a luz, e vai chegar a hora que ela vai sentir a dor de parto. Isso, né, faz parte da gestação da mulher. Ele está dizendo que também esse dia não passará, e que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ele virá buscar o seu povo. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, o Senhor ele diz sobre o dever de vigiar. Ele vai dizer: cuidai de vós mesmo. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Então, muitas das vezes, quando as preocupações, o coração se enche de devassidão, né, embriaguez, e um ponto aqui importante, que ele diz as preocupações da vida. As preocupações da vida têm afastado muitos da presença do Senhor. Muitos têm saído, muitos têm se afastado, muitos têm abandonado a sua fé, têm abandonado até mesmo a obra do Senhor, porque está preocupado com comer, com beber, com vestir. E isso muitas das vezes, tem afastado, isso afasta e tira a pessoa da presença do Senhor. Então, essa preocupação, ela não devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, crendo que Ele está cuidando de nós. Versículo 4, ele diz: vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, ele está dizendo para os irmãos que eles não estão nas trevas, estão na presença do Senhor, né? Não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, da mesma forma, eles seriam surpreendidos com a vinda do Senhor, porém, eles estavam andando na luz e não nas trevas. E com isso estariam com Cristo Jesus. Versículo 5 diz: todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Paulo está dizendo que, como servo do Senhor, nós somos filhos da luz. Não somos filhos das trevas. Então, estamos andando na luz, na claridade, e não na escuridão do pecado, não desligado, não disperso, mas ligado e aguardando a vinda do Senhor a qualquer momento. Versículo 6 diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Então, Paulo está dizendo que existia pessoas que estavam dormindo, eles não estavam atentos, não estavam sóbrios, estavam embriagados, estavam preocupados com essa vida, estavam preocupados com tudo que alimenta a carne, estavam dormindo no sono da indolência. É o que muitos hoje podemos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas tão disperso, tão desligado, que está no culto, está muitas das vezes até dentro da própria igreja. Isso não quer dizer que nós estamos ligados, estamos acordados. Muitos estão dormindo espiritualmente, não dão ouvido à palavra, porque ouvir a palavra não temos que ser só ouvinte, mas devemos ser praticante dela. Precisamos estar sóbrio, não vivendo como bêbado, não vivendo como uma pessoa embriagada, uma pessoa desligada, dispersa. Muitos estão dormindo no dia de hoje. E quando eu falo dormindo espiritualmente, totalmente desligado, vivendo muitas das vezes dentro da casa do Senhor, mas distante do Senhor. E Ele nos convida para essa comunhão, para que nós viemos acordar, despertar e saber que Ele pode voltar a qualquer momento. Ainda no versículo 6, referência de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13, Paulo vai exortar a santidade. Quando ele diz no versículo 13 de 1 Pedro,
capítulo 1. Portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir. Mantenha-se alerta e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, ele está dizendo que a nossa mente ela precisa estar preparada. E para a nossa mente estar preparada, nós precisamos ter a mente de Cristo, estando sempre pronto para agir. Quando o Senhor vier, quando tiver os sinais, já ficar atento, como em Mateus 24, quando Jesus ele diz sobre guerra, rumores de guerra, sobre o amor se esfriando, sobre tantas coisas. E nós precisamos estar ligados com a nossa mente preparada, tendo a mente de Cristo, né, para que no momento que o Senhor nos chamar, nós venhamos estar alerta e venhamos ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado do Senhor, estar discernindo os tempos, para que assim nós possamos encontrar com o Senhor. No versículo 7 de 1 Tessalonicenses 5 diz: pois os que dormem de noite dormem, porque se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Nós vamos observar em tudo isso. Paulo está dizendo para que nós venhamos ficar alerta. Que dizer que nós, se tiver que dormir, nós vamos dormir. E vamos descansar, vamos aguardar. Mas aqueles que estão embriagados, estão se embriagando. Eles estão como bêbados e não estão a aguardar a vinda do Senhor porque não estão sóbrios, não estão com a mente voltada para o Senhor. Mas ele diz que nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e o amor e o capacete da esperança da salvação, protegendo órgãos vitais do nosso corpo, nosso coração, protegendo a nossa mente. Nós devemos estar assim, aguardando ao Senhor. Versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem-se, edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, essas são as recomendações, essas são as instruções de Paulo a respeito do dia do Senhor. Que nós possamos encorajar um ao outro, sempre lembrando, sempre falando, edificando um ao outro. Por isso, encorajem, edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Nós possamos receber essa palavra nesse dia e saber que o Senhor breve vai voltar. Sabendo que o Senhor breve vai estar às portas, que nós devemos vigiar. Mateus 24, no versículo de número 42 ao 44, o Senhor Jesus ele fala: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso: se o dono da casa soubesse que horas da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que você guarde, vigiando a vinda do Senhor. Que você entregue o seu caminho ao Senhor, que você confie nele, que você venha estar se firmando em Cristo Jesus. Não seja aqueles que estão com a mente longe, que esteja tão longe do Senhor que não percebe. E muitas das vezes num dia, até mesmo de programação, de culto, não consegue receber do Senhor. Então que nós possamos ser daqueles que aguardam a vinda do Senhor. E nós não sabemos nem o dia nem a hora. E se você ainda não entregou a vida para Jesus, entregue. Se você está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Comece a caminhar. Talvez não é fácil. Mas quando você começa a caminhar, se fortalecendo, na esperança que Cristo vai voltar, tenha certeza de uma coisa: o próprio Senhor Jesus, ele te fortalece e ele te capacita. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.